Bom dia. Havendo o número regimental presente, Sua Excelência o Procurador-Chefe, declaro por iniciada a sessão 43ª da Segunda Câmara e passo ao julgamento de processo, não havendo ata nem expediente a ser lido. E peço a Vossas Excelências, no julgamento de processo, o julgamento dos 3 primeiros processos da minha autoria da pauta, e vou presidir como comumente se faz a partir daqui. E solicito a votação em bloco, Excelência. Ouço o nobre procurador. Nada a opor, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Também vou. Conselheiro Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Assim sendo, Excelências, muito obrigado. Senhores conselheiros e seus conselheiros, do procurador. Todos os processos desta pauta foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes da DAFO e receberam o parecer do Ministério Público de Contas. Embora eu tenha que votá-los individualmente, eu faculto a palavra ao nobre procurador para que se manifeste nos 3 autos. Obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro Polanco, conselheira Nalu, bom dia a todos. Bom dia. Primeiro processo, que é apuração de responsabilidade na contratação do servidor Josiclei Souza da Silva, trata-se de apuração de responsabilidade dos gestores da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano por irregularidades consistentes na ausência de depósito de FGTS referente ao senhor Josiclei Souza da Silva, servidor municipal admitido em 5 de maio de 2010 para o exercício do cargo de enfermeiro, bem como na ausência de repasse à Caixa Econômica Federal de descontos efetuados em sua remuneração, correspondentes a empréstimo consignado que teria contraído com a referida instituição financeira. Em razão das irregularidades, o servidor propôs reclamação trabalhista contra o município, pleiteando a devida reparação. Instrui o feito cópias de peças, inclusive sentença, da referida reclamação trabalhista, na qual restou imposta a obrigação do município de ressarcir o servidor pelos danos materiais e morais suportados em razão da ausência de repasse dos descontos efetuados relativamente a empréstimo consignado, bem como a obrigação de pagar salário retido referente ao mês de dezembro de 2012 e de regularizar os depósitos de FGTS do servidor desde a data da admissão. Devidamente citados, os gestores municipais, no período em que perduraram as irregularidades, senhores Francisco Sebastião Mendes e Alia Nutti da Silva, não se manifestaram. Em série de análise técnica realizada pela 4ª Inspetoria, verificou-se efetiva ocorrência da irregularidade, consistente na ausência de repasse pela Prefeitura Municipal de parcelas descontadas da remuneração do servidor, a título de empréstimo consignado, em favor da Caixa Econômica Federal, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. Além disso, verificou-se que a Prefeitura deixou de depositar parcelas referentes ao FGTS devido ao servidor no período de 5 de maio de 2010 a 30 de abril de 2014. O dano apurado, conforme a análise técnica, foi de R$ 6.182,23, correspondentes às indenizações por dano material e moral pagas pela Prefeitura Municipal ao servidor, em razão das irregularidades verificadas, bem como aos encargos incidentes sobre as parcelas de FGTS pagas extemporaneamente. Da análise dos autos, observa-se do apurado em sede judicial que a Prefeitura Municipal de Manoel Urbano deixou de repassar, nos meses de novembro e dezembro de 2012, descontos efetuados na remuneração do servidor à Caixa Econômica Federal, decorrente de contrato de empréstimo firmado pelo servidor com essa instituição financeira. Conforme reconhecido em sentença, a ausência do repasse provocou danos materiais e morais ao servidor, passíveis de reparação por meio da fixação de obrigações de pagar. Além disso, a Prefeitura Municipal deixou de recolher, nas épocas próprias, parcelas referentes ao FGTS devido ao servidor, obrigação também imposta na sentença judicial, juntada ao feito, convertida posteriormente em obrigação de pagar, conforme despacho de folha 29. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo reconhecimento da irregularidade verificada no feito e, desse modo, pela condenação dos gestores municipais no período, senhor Francisco Sebastião Mendes e senhor Alia Nutti Silva, a devolução aos cofres públicos municipais do valor total de R$ 5.638,50, referente a juros e multas decorrentes do pagamento extemporâneo do FGTS devido ao servidor,
apurados em R$ 1.599,75, bem como dos valores referentes à condenação judicial imposta em razão dos danos suportados pelo servidor decorrentes da ausência de repasse à instituição financeira de descontos em sua remuneração acrescida dos respectivos encargos, em montante que soma R$ 4.038,75. Então, esse é o pronunciamento referente ao primeiro processo. O segundo processo trata-se de processo aberto em razão de ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de Sena Madureira, noticiando a contratação da servidora Lucelma da Silva Tomás, pelo referido município, para exercer a função de merendeira na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, no período de 12 de fevereiro de 2014 a 1º de fevereiro de 2017, sem a precedência de concurso público, motivo pelo qual o ente foi condenado ao pagamento do valor equivalente ao salário do mês de dezembro de 2016, bem como dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período trabalhado. A análise técnica inicialmente procedida constatou que a contratação da servidora sem concurso público contraria o texto constitucional, ocorreu na gestão do senhor José Raimundo de Souza da Silva e permaneceu na gestão do senhor Osmar Serafim de Andrade, tendo sugerido a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, aos responsáveis pelo ato de contratação e manutenção do servidor irregular. Verificou também a ocorrência de dano erário da ordem de R$ 963,03, sendo R$ 163 correspondentes aos juros e correção monetária incidentes sobre o depósito do FGTS e do salário retido do mês de dezembro de 2016, e R$ 800 em razão da mora no cumprimento da sentença judicial, pelo que sugeriu a sua imputação aos responsáveis, nos termos do caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38/93, tendo concluído pela citação deste para a defesa. Com efeito, foi citado para a defesa apenas o senhor José Raimundo de Souza da Silva, que não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 18 de maio de 2018, ocasião em que opinamos pela citação do atual gestor, senhor Osmar Serafim de Andrade, para apresentar defesa em atendimento ao artigo 5º da Constituição Federal de 88. Regularmente citado, o gestor aproveitou a oportunidade, o relatório conclusivo de análise técnica verificou a ocorrência de grave infração à norma legal e dano ao erário, pelo que sugeriu a devolução de valores e a aplicação de multa ao responsável. O processo foi novamente encaminhado ao Ministério Público de Contas em 8 de outubro de 2019. Da análise das peças constantes do feito, verifica-se que a contratação já foi declarada nula pela Justiça Trabalhista, por afronta ao inciso 2 e parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal de 88, e a sentença encaminhada a esta Corte de Contas para apurar responsabilidade nesta esfera. No tocante ao dano apurado pela instrução de R$ 963,03, decorrente de juros e correção monetária incidente sobre o salário retido do mês de dezembro de 2016 e depósitos do FGTS, bem como da multa pela mora no cumprimento da sentença, verifica-se que, em razão da correção monetária não representar ganho de capital, a nosso entender, deve ser excluído do montante acima. Deve ser excluído do montante acima o valor de R$ 76,02. No que se refere à prescrição, verifica-se que, mesmo aplicando o prazo prescricional reconhecido por esta Corte de Contas, não se vislumbra a sua incidência, no caso em tela, eis que a servidora foi contratada no período de 12 de fevereiro de 2014 a 1º de fevereiro de 2017, e o responsável à época, senhor José Raimundo de Souza da Silva, foi citado em 16 de abril de 2018, não tendo, portanto, decorrido o prazo quinquenal. Ademais, verifica-se que a multa de R$ 800 decorre de descumprimento da obrigação de recolher, no prazo estipulado na sentença, a contribuição previdenciária referente ao salário do mês de dezembro de 2016, por parte do município de Sena Madureira, portanto, de responsabilidade do atual gestor, senhor Osmar Serafim de Andrade. Ante o exposto, considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional, bem como da não ocorrência da prescrição quinquenal, e tendo em vista que a multa da ordem de R$ 800 decorre de descumprimento de prazo estipulado na sentença prolatada em 5 de julho de 2017, esse Ministério Público de Contas opina: 1. Pela condenação dos gestores José Raimundo de Souza da Silva e Osmar Serafim de Andrade,
a devolver aos cofres do Tesouro Municipal, respectivamente, as quantias levantadas correspondentes aos juros incidentes sobre o salário retido do mês de dezembro de 2016 e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como da multa pela mora no cumprimento da sentença atualizada e acrescida dos juros de mora devidos nos termos do caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pela aplicação de multa acessória aos responsáveis, dosada a critério do plenário, de acordo com suas responsabilidades, em razão do dano causado ao erário, consoante o disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, e pela aplicação de multa sanção aos responsáveis, dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. O terceiro processo e último desse bloco trata-se de aposentadoria por invalidez concedida ao servidor José Benedito Moreira da Silva, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 41/2003. Bom, conforme a análise técnica de folhas 173 a 175, realizada pela 4ª Inspetoria, a presente concessão obedeceu aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie, razão pela qual sugeriu o órgão técnico o registro do ato de aposentadoria. Com efeito, observa-se que o servidor foi aposentado no cargo de auxiliar técnico de controle externo, técnico administrativo, instrutivo, faixa de vencimento do quadro permanente de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conforme portaria 274, de 26 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado, número 10.627, de 1º de setembro de 2011, alterada pela portaria número 396, de 26 de 12 de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado, número 10.955, de 28 de 12 de 2012, tendo sido fixados em seu favor os proventos correspondentes, conforme ato de fixação de folha 62. Ante o exposto, cabível registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos. Obrigado, então, procurador. E assim eu voto, inicio pelo processo 18.399, por não responsabilizar os senhores Francisco Sebastião Mendes e Aliano Silva, prefeitos do município de Manaus Urbano, a criar nas épocas, em especial a multa prevista na Lei Complementar 38/93, artigo 89, inciso 2, em virtude da incidência da prescrição quinquenal. B. Condenar os senhores Francisco Sebastião Mendes e Aliano Silva a devolver aos cofres do município de Manaus Urbano a quantia de R$ 6.182,23, proveniente à condenação por danos morais ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos pelo servidor para quitação de débito que não deu causa, juros e correção monetária incidentes sobre as parcelas do FGTS pago extemporaneamente por fora da ação judicial, conforme a autorização incerta na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 54, caput. E, finalmente, C, comunicar o apurado ao douto Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis, em razão do que foi noticiado e que dispõe a Lei Federal 8.429/92, artigo 11, caput. No processo 24.062, A, condenar o senhor José Raimundo Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, ao pagamento de R$ 163,03, correspondente aos juros e correção monetária incidentes sobre os depósitos do FGTS, e B, condenar o senhor Osmar Serafim de Andrade ao pagamento do salário retido do mês de dezembro de 2016 da senhora Lucelma da Silva Tomás, no valor de R$ 800, em razão da mora do cumprimento da sentença judicial, prevista na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 54, e C, aplicar multa aos senhores José Raimundo de Souza da Silva e Osmar Serafim de Andrade, prefeitos do município de Sena Madureira, em razão das graves infrações às normas legais, no valor de R$ 377 para cada um, nos termos da Lei Complementar 38/93, artigo 89, inciso 2, e, finalmente, D, comunicar apurado ao douto Ministério Público Estadual
para as providências que entender cabíveis em razão do que acima foi notificado e o que dispõe a Lei Federal número 8.429/92, artigo 11, caput. Finalmente, no processo de aposentadoria, que é o processo 17.836, eu voto: 1. Pelo conhecimento da legalidade do registro da aposentadoria. 2. Encaminhar cópia deste processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Previdência, para as providências cabíveis. 3. Notificar a família do servidor José Benedito Moreira da Silva para conhecimento desta decisão e para que adote providências que entender cabíveis. 4. Comunicar ao sindicato da categoria do servidor para conhecimento e providências que entender necessárias junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Previdência. E, após as formalidades de estilo, arquivar todos os processos da pauta. Estes são os meus votos e inicio com a votação pelo conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, no primeiro voto tem a parte da multa referente ao atraso do FGTS. Isso. Foi pago 6 mil. Quanto é que ficou? É 8 mil? 8 valor mil e pouco. Senhor presidente, eu acompanho o seu voto, apenas estou divergindo com relação à devolução, porque está abaixo do valor de pequena monta. Eu quero fazer uma pequena explicação com relação a isso, Excelência. Trata-se de multa que não é prevista, que trata de lei estadual, nem devolução para o Estado, nem para o município. Isso corresponde a tratamento de lei federal previdenciária de fundo de garantia. Não nos cabe perdoar dívida, o tribunal não tem esse poder de perdoar dívida, o tribunal pode não cobrar. Pode deixar aí, a hora que o cidadão vir ou vier procurar uma certidão, ele encontra esse débito aí, mas perdoar jamais. Por isso que eu mantenho e não mudo mais meu voto. Nós não temos o condão de perdoar dívidas. É só isso, Excelência. Eu tenho feito com muita insistência da gente acompanhar o atraso de dívidas do FGTS e a previdenciária nos relatórios bimestrais. Nestes casos, que já é do exercício aqui 2000 e... Não tá, qual é o exercício desse processo aqui? É recente, o Brasil ainda é prefeito, isso vem perdurando. Não, mas é lá de Manoel Urbano. Pois é, esse anterior ao ALE é o 2010, 2009. É de Manoel Urbano. Que exercício é esse processo aí? É 2009. 2009 ou 2019? Não. 2009 ele até prescreveu. Hã? 17, né? 2017. 2017, né? 9. Então, 2003, o que eu vejo assim é que a gente chega... Ele vem do 2013 a 2017, nesse ínterim aí todinho. Com o servidor lá dentro. Não, e não tem multa, Excelência. Não tem multa, só é a devolução. Mas isso é verba o município federal, pagou. O município pagou. Eu fico assim na dúvida, porque sempre os municípios entram no refis. Quando vão para o refis, essa dívida vira dívida secular. Aí você cobra. Eu vejo que, mesmo dívida de pequena monta, se fosse em tempo real, eu concordaria. Por isso que eu permaneço com o meu voto de que dívida abaixo de 8 mil não cobrar. E também não ficar aqui, pode ficar aí, dependendo do voto aqui. Permite-me só uma intervenção. Vossa Excelência pode não cobrar dele, mas a União vai cobrar da Prefeitura, vai pagar do mesmo jeito. A Prefeitura vai pagar em refis, seja no que for, vai pagar. Sabe quanto é que vai pagar? Fica 1,5% da receita corrente líquida, se essa dívida... Agora, se a gente cobrar no bimestre, aí paga. Aí vira uma dívida de tempo real. Então, eu mantenho o meu voto de situações anteriores, de outras sessões, de dívidas abaixo de 8 mil, que já tem acima de um ano, não cobrar a devolução. É o meu entendimento. No segundo voto, da mesma forma, também a devolução não para o prefeito Raimundo não ter nenhuma devolução, e para o Mazinho. Agora, o pagamento do salário da servidora, sim, este pagar. E mantenho a multa. E no outro, acompanho o seu entendimento.
Conselheira Ana Lu Maria. Eu até entendo o que o senhor coloca, senhor presidente, mas é porque nós deliberamos que, a partir de 8.000, a gente não iria cobrar. Aí, eu acho que, então, se a gente mudar, vamos ter outra discussão. Então, por isso que eu continuo nessa posição também de não cobrar. Permita-me uma contribuição, presidente. Só queria, assim, chamar a atenção para uma situação do primeiro processo, que, inclusive, se eu bem recordo, houve até um julgamento no pleno. Nesse primeiro processo, há um problema em que o servidor tinha um empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal, a prefeitura recolheu, descontou o valor no contra-cheque dele, não pagou a Caixa, isso gerou um problema para ele. Quer dizer, a justiça que condenou o município em danos materiais e morais, e, nesse caso, eu lembro do julgamento, em que pese essa interpretação da pequena monta com relação à devolução, mas foi aplicada ao gestor uma multa elevada. Sim, aí eu concordo com você, a multa. A multa foi Eu não me A recordo, multa, mas acho que foi de 14.280. o relator não está pedindo multa por essa situação. Porque prescreveu. Não, mas não prescreveu, não. Prescreveu, diz que é 2013. 2013, mas ele foi citado antes. Quando você cita o gestor, Aí eu não sei. a prescrição é interrompida. Não, aí eu concordo com a Vossa Excelência. Se tiver essa situação, a multa, mas o relator não está pedindo multa. Não estou pedindo, está claro, estou pedindo o que diz a lei. Ele está pedindo só a devolução. Naquele voto, doutor Sérgio, eu já coloquei minha posição. Eu acho que toda vez que o tribunal concomitantemente não vê uma situação, ele passa batido. E aí, isso com relação à prescrição. E com relação ao valor, eu acho que a gente deve ter um valor máximo, e pode ser todas as situações, mas quando chega aquele valor, eu acho... É tanto que eu não votei naquela situação. O meu voto, eu tenho esse entendimento. A tudo de 8.000 até 8.000 e pouco, eu acho que a gente não deve pedir, porque, para mim, é de pequena... Na verdade, não há nem a questão de pequena monta. Ficou alguns princípios que a gente colocou como justificativa do voto. Por isso que eu continuo com o meu voto. Deixa eu só perguntar para o relator, se for, no caso aqui, que ele reteve... ele reteve o valor do empréstimo. Se você cobrar multa, eu lhe acompanho o voto. O processo anterior foi nessa situação que o procurador está se referindo. Se não foi, você já vem. Mas você não está cobrando multa. Não, agora aqui nada. Porque isso eu posso fazer, vírgula. Entendeu? Agora, com questão de fundo de garantia... Então, eu lhe acompanho. Previdência social, toda essa loucura aí, eu vou longe com esse negócio aí, sabe? Porque eu não, o cidadão não paga, mas o Estado vai pagar, o município vai pagar, entendeu? Então, decidiu-se, por maioria, no voto do conselheiro relator, vencida a conselheira Ana Lu Maria, que manteve a não devolução dos recursos cobrados em multa. Não, os dois, a não Desculpe, devolução. então, na forma do voto do conselheiro Ronald Paulano.